Atenção, a taxa Selic subiu mais do que os mercados esperavam, a inflação também subiu e as bolsas caíram. Como isso impacta os seus investimentos? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então roda a vinheta. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Opilab Macro Trends, onde toda semana a gente traz para você informações sobre o cenário macroeconômico tanto no Brasil quanto nos mercados globais, o que é muito importante para você entender como funciona a economia e como isso impacta a bolsa de valores, beleza? Antes de mais nada, queria te pedir para você deixar o joinha e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Muito bem, vamos começar aqui falando de Brasil. Obviamente, a notícia da semana é que a taxa Selic subiu pela primeira vez desde 2015 e ela subiu mais do que o mercado esperava. O mercado esperava uma alta aí de 0,50%, né? Ou seja, 0,5%, e ela subiu 0,75%. E como isso impacta o mercado? Bom, os mercados já precificavam aí um aumento da Selic, mas eles esperavam que ia subir menos do que subiu. Tanto que ontem os mercados até deram uma quedinha, mas de certa forma isso pode ser encarado como positivo para o Brasil, a gente já vai falar disso, mas pelo sentido de que a taxa Selic já estava fora do lugar, né? Isso é uma coisa que a gente vinha falando, a taxa Selic não refletia o risco Brasil, então ela precisava subir, e ela subiu mais do que o mercado esperava, então a gente pode esperar que agora, se continuarem dessa forma, como o Banco Central já falou que na próxima reunião eles também querem fazer mais um aumento de 0,75%, pode ser que aos poucos a taxa volte a ser uma taxa saudável. Então vamos ver, vamos acompanhar. Falando aqui do cenário político no Brasil, pesquisas apontaram que Bolsonaro e Lula, se o Lula se candidatasse em 2022, eles poderiam ir para o segundo turno, e caso o Lula ganhasse, ele provavelmente continuaria aí com os gastos do governo, aumentando o déficit. O problema é que a dívida PIB já está num patamar muito alto e não teria muito para onde ele continuar aumentando esse gasto sem ter aí consequências desastrosas, né? E caso o Bolsonaro ganhasse, ou caso ele visse que o Lula tem realmente chances de ganhar, é bem provável que ele continuasse a fazer medidas ainda mais populistas para tentar garantir uma reeleição, né? Então, vamos ver o que acontece, vamos acompanhar essa situação, né? E aí umas perguntas que a gente recebe é por que o real se deprecia? Bem, vamos falar aqui de alguns elementos. O primeiro é a questão do risco fiscal, ou seja, na pandemia foram feitas várias medidas aí de gastos do governo, medidas de estímulo, e tudo isso coloca em risco a capacidade do Brasil poder honrar suas dívidas de longo prazo. Então isso assusta o mercado, né? Isso faz uma pressão no real brasileiro e, por consequência, isso faz com que o dólar possa subir. Outro ponto também é a questão das privatizações e das reformas que não vieram da forma que era esperado quando esse novo governo tomou posse. Então teve sim a reforma da Previdência, mas ela, assim, tudo que tinha sido economizado, ou que seria economizado na próxima década, foi embora aí nos programas de estímulo. E as privatizações não ocorreram da forma que era esperado, então isso também faz pressão no câmbio. Outro ponto também é a questão da turbulência política, como a gente já falou, aí essa polaridade entre esquerda e direita, então Lula, Bolsonaro, isso também gera um certo desconforto aí nos mercados globais e faz pressão também no câmbio. Um quarto ponto era a questão da taxa de juros fora do lugar, mas agora que já teve esse aumento e é projetado que tenha mais aumentos, talvez a gente comece a ver uma melhora, então a gente vai ter que aguardar para ver. Outro ponto é o seguinte, o preço das commodities, como a gente já falou em vídeos anteriores, continua subindo. E como o Brasil é muito dependente das commodities para exportações, isso poderia beneficiar o real brasileiro, né? Fortalecer o real brasileiro. Então isso também é uma coisa que a gente tem que acompanhar. Agora eu queria falar do Boletim Focus, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem. Esse aqui é o Boletim Focus, tá? É um relatório de mercado, ele mostra as expectativas aí de mercado com alguns dados. E essa é a edição do dia 12 de março. E o que a gente pode ver aqui, ó? Os principais dados. Quando você vê essa setinha para cima aqui, quer dizer que teve um aumento na projeção. E quando você vê essa setinha vermelha aqui para baixo, quer dizer que teve uma diminuição na projeção, tá? Então, dando uma olhada aqui no IPCA, você vê que hoje no caso, na data desse relatório de 12 de março, a projeção do IPCA é de 4,60, ou seja, teve um aumento aqui com relação à edição do Boletim Focus da semana anterior, onde era de 3,98. Tá? E vale lembrar que na semana passada esse 3,98 já era um aumento da semana anterior. Na verdade, esse aqui já era o 9º aumento, ou seja,
Agora esse 4,60 é o 10º aumento da expectativa de inflação, ou seja, isso também explica por que o Banco Central aumentou o juro mais do que era esperado, porque eles estão vendo que a inflação está chegando, eles vão ter que conter isso, senão o negócio vai ficar feio. E aqui em contrapartida, olhando o PIB, em vez de ter um aumento, tem uma diminuição recorrente aqui das projeções. Então, você vê que no boletim anterior já tinha sido diminuída a projeção para 3,26 e agora foi diminuído de novo para 3,23. Então a gente precisa monitorar isso porque é importante. E aqui antes de a gente passar para os Estados Unidos, eu queria mostrar aqui esse gráfico aqui do OpLab. Como eu já falei, o OpLab é a melhor ferramenta do Brasil para você fazer a gestão do seu portfólio, né? Você pode colocar ações, fundos imobiliários, opções, você consegue ver cotações em tempo real, você consegue ver o seu payoff betado, é muita coisa legal. E ó, aqui a gente pode ver, o mercado estava lateralizando e aqui foi na quarta-feira quando teve a reunião do Copom, o mercado já esperava uma alta da taxa de juros. Aí você vê que teve uma queda aqui, talvez porque a taxa subiu mais do que era esperado, mas no geral a gente pode esperar que seja positivo o fato de que a taxa vai ser recolocada no lugar, né? E aqui só mostrando o OpLab para vocês, ó, quando você está aqui você consegue vir do seu cockpit do investidor, você consegue ver o seu payoff para ver se você está convexo, se você está côncavo. Interessante também dar uma olhada no monitor de mercado para ver as volatilidades implícitas. Tudo isso você tem aqui no OpLab, são dados incríveis. Inclusive, eu vou deixar aqui um link para você testar o OpLab por 30 dias grátis e você vai ver a diferença que faz você operar com uma plataforma que te dá todos esses recursos. As suas operações, os seus investimentos vão mudar de patamar. Falando agora dos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve a taxa de juros americana no patamar que estava. A bolsa caiu um pouquinho. Se a gente olhar o yield do título americano de 10 anos, que é uma coisa que eu já venho mostrando para vocês. Aqui, ó, inclusive, se você não viu os vídeos anteriores, os links estão na descrição, mas ó, você vê que o yield do título de 10 anos ele continua subindo. Ele chegou a atingir aqui mais de 1,70, ele deu uma caidinha aqui, mas ele chegou a atingir, ele continua subindo. Então vamos ver até quando o Federal Reserve deixa essa taxa subir, porque como eu já falei em vídeos anteriores, não é do interesse deles que essa taxa continue subindo, porque eles querem poder continuar se endividando, né? O governo quer continuar podendo se endividando a juros baixos, então se isso aqui subir muito, para eles não é bom. Outro dado que eu quero mostrar aqui para vocês é o dado que saiu sobre as vendas de varejo americanas, tá? Ó, você vê que teve em fevereiro uma queda de 3%. Só que a expectativa do mercado era uma queda de 0,5%, então caiu mais do que era esperado. Inclusive, essa queda de 3%, se você olhar, é a maior queda desde essa queda aqui que a gente teve em março, abril. Então, é importante monitorar. Será que essa queda vai ser revertida ou será que vai continuar caindo? A gente vai ter que monitorar para ver o que acontece aí nos próximos meses. Aqui, por último, nos Estados Unidos, eu queria mostrar aqui o Fear and Greed Index. Na verdade, isso aqui é mercado global, né? Mas é interessante a gente dar uma olhada nesse indicador porque ele mostra se está tendo muita euforia ou não. Então você vê que o último fechamento estava em 58, eles já consideram como greed, né? Greed é ganância. Você já viu aquele filme do Wall Street com o Gordon Gekko, né? Ele fala greed is good, ou seja, ganância é boa. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando ele está muito alto, porque pode indicar euforia, e também da mesma forma quando ele está muito aqui próximo do zero, quer dizer que o mercado está extremamente pessimista. E aqui ele mostra por que né, como que eles chegam nesse cálculo. Então eles falam da demanda pelas junk bonds, ou seja, as pessoas estão aceitando investir em títulos lixo só para ter um rendimento mais alto. Então isso é uma coisa preocupante. A força das bolsas de valores que atingem sempre novas máximas. Então é bem legal dar uma olhada aqui, ó, volatilidade, o VIX. Então é bem interessante a gente entender como que é composto esse índice do medo e da ganância. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou dessa edição do OpLab Macro Trends, por favor, se inscreve no canal para você não perder os próximos conteúdos como esse. A gente coloca conteúdo aqui no YouTube toda semana. E deixa também o seu joinha, isso é importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribuir ele para mais pessoas. Dúvidas, sugestões, por favor, deixem aqui nos comentários que a gente sempre responde. E como eu já falei, a V3 do OpLab está sensacional, tem o link aqui para você se inscrever. E você vai ver a diferença que faz você operar com uma plataforma que te dá tantos recursos. Beleza? Então é isso e até a próxima.